Você ganhou chocolates ontem? Dos que você ganhou, você comeu só um pedacinho e guardou para comer nos outros dias? Ou você já devorou tudo? Vamos falar a verdade? Tem vezes que a gente dá uma exagerada mesmo. E aí, de vez em quando, a segunda-feira pós-Páscoa, bate aquela ressaca de chocolate, não é mesmo? Para quem exagerou, não só no chocolate, na comida de maneira geral, na bebida, não se culpe. De vez em quando a gente comete esses excessos, mas o importante agora é retomar o equilíbrio na alimentação. Por isso, nós estamos aqui com a nutróloga Andréa Sampaio. Você ganhou alguns chocolates, doutor? Olá, tudo bem, E aí Elisa? faz... Bom Eu, dia, eu minha ganhei querida. poucos, mas já me deram já chocolate 90%, 100% cacau, que É esse é esse. que é o ideal, ou seja, É vai esse preservar o Brasil que nós cacau. queremos, né? Uma vida toda É, pautada em chocolate hidrogenado. É esse Brasil que a gente quer, com isso, os que o chocolates que cacau ele é são. importante, né? Ele é um alimento funcional. Ele é rico em flavonoides e epicatequinas, que tem a função na preservação, tem um impacto bom no nosso quadro cardiovascular, na prevenção do endotélio da nossa artéria. Mas ele sendo cacau, ou seja, ele tem que estar acima de 70% para poder preservar esses benefícios. Aí tem que ter uma redução, né, do açúcar. Mas Doutora, ele é bom, 20, 30 gramas, não tem problema, inserido dentro do contexto geral, né, de uma alimentação. bom, aproveitando aqui que a senhora, chamando elegantemente, né, senhora, mas vou mudar para um você aqui, Isso, que você como é preferir. especializada nesta área, é uma nutróloga e tem ali a Tá? compreensão sobre os alimentos e os hábitos alimentares. De vez em quando a gente é compulsivo? Já quero começar lhe perguntando isso, porque muitas vezes, ao observar uma mesa cheia de chocolates, né, na Páscoa, a gente poderia pensar, tá, vou comer um pouquinho, vou guardar, mas até que ponto a gente fala de um consumo que é normal, de vez em quando, cometer excessos, ou a gente também pode atribuir um pouquinho às compulsões alimentares? Então, isso na verdade, o que que acontece? Às vezes, dependendo dessas fases festivas, quando acontece, por exemplo, no pós-Páscoa, você pode cometer esse excesso, mas esse excesso, nesse momento, não vai te trazer problema. O problema é você ter a manutenção e não voltar a ter o reequilíbrio, de você não reintroduzir a alimentação adequada. E isso acaba gerando uma alteração, se você persiste numa alimentação que vai ter o excesso, que você vai gerar uma alteração a nível do intestino-cérebro, que compromete a saciedade e a vontade de querer comer mais. E essa manutenção dessa alimentação, ou seja, de forma em excesso e se mantendo, vai gerar todas as alterações de aumentar a tua insulina, de aumentar, fazer com que você tenha uma retenção hídrica, vai fazer com que você tenha um processo inflamatório maior, agredindo o teu intestino, né, que responde por uma boa parte da nossa imunidade. Então, quando você tem esses excessos, mas você consegue sair dele de forma adequada, não vai ter problema. O problema é o padrão alimentar que você vai manter após esse excesso. E para isso você tem que ter o equilíbrio, você tem que se reestruturar, tem que reorganizar a sua alimentação e voltar a ter a reeducação alimentar. Ou seja, colocar, pontuar tanto a alimentação, pelo que é necessário dos alimentos in natura, minimamente processados, com as Uhum, gorduras benéficas, né? Como também o carboidrato que seja rico em fibra, uhum. como também você ter um aporte hídrico adequado, né? Hidratar bem e, além disso, ter a qualidade do sono adequada, porque o sono ele interfere bastante também na liberação dos hormônios que correspondem também pela compulsão, a grelina, a Hum. leptina e o cortisol, que causam esse tipo de alteração também se você não ajustar. Como também Doutora, a atividade física, né, que é essencial. para hoje, por exemplo, um dia após o excesso, é bom tomar mais água que o normal. Tais, por exemplo, que alimentos são bons depois desse excesso de gordura, de chocolate e tudo mais? Tem alguns alimentos que podem nos ajudar mais nesta segunda-feira? Tudo bem que a vida não é feita só de um dia, a senhora já explicou para a gente que é o comportamento de maneira Isso, geral. Mas isso. para hoje, o que seria mais adequado consumir? Não, na verdade, a princípio, como ele causa esse processo inflamatório, pelo tipo de alimento, né, que ele é inflamatório, quando ele é rico em açúcar, né, nos refinados, você, no primeiro momento, você vai ter que o quê? Você vai ter que remover esses alimentos que sejam ultraprocessados, reduzir o açúcar, você vai aderir à alimentação in natura, alimentação normal do nosso cotidiano,
Porque não precisa tomar nada para desinchar, se tem uma retenção, a própria água vai ajudar. O nosso corpo ele tem essa capacidade de fazer essa remoção dessa retenção sem precisar utilizar de nada mais agressivo, nem de medicamento. Mas é você reintroduzir a alimentação um dia após o outro. Não vai ter nenhuma uma restrição alimentar importante que você faça, pode até te ajudar a aumentar a tua compulsão alimentar. Então, esse é um dos maiores erros, é após cometer um excesso, querer adotar uma restrição calórica, Fazer um querer jejum, é adotar um isso? jejum prolongado, e isso aí vai ser prejudicial. Ou Ah, seja, na então, verdade, você tem... vou aproveitar só para tirar mais essa dúvida, doutora. Certo. O jejum, depois de uma explosão de compulsão, ele não é adequado, porque tem gente que faz isso mesmo, Não, né? Ah, exagerei no fim de isso. semana, na segunda-feira vou ficar tantas horas sem comer. Isso não é indicado. Não, não, não. Além do que, você vai estar fazendo, você está submetendo a um estresse também para o teu corpo pela ausência da alimentação. O teu cérebro, ele precisa de glicose, ele precisa dele para poder pensar. Se você não oferta, você gera uma situação de estresse, vai ter a liberação do cortisol, que é o hormônio relacionado à parte do estresse, e ele acaba desequilibrando também a grelina e a leptina. Eles têm uma ação tanto de estimular a tua fome, quando está no momento que o corpo pede o alimento, como também ele também vai estar liberando o hormônio que vai estar sendo responsável pela tua saciedade. Então, se você faz isso, você acaba gerando também um desequilíbrio desses hormônios. Então, precisa ter uma alimentação correta no horário adequado, respeitar o teu corpo, entrar com a alimentação saudável, você não vai fazer nenhuma restrição. Você vai ter o quê? Todos os macro e micronutrientes saudáveis, tanto carboidrato quanto proteína, tanto carboidrato. Alô? Oi, Oi, tá me estamos lhe ouvindo, escutando? doutora. Sim, minha querida. Des- Desculpa. Tá escutando? Como os carboidratos, as gorduras de boa qualidade, como o azeite de oliva, extra virgem, o abacate, as nuts, que são essenciais, os carboidratos ricos em fibra, que são os carboidratos, as raízes que são importantes, a mandioca, a mandioquinha, inhame, cará, as leguminosas, né, os feijões, grão de bico, lentilha, os vegetais, todos ricos em fibra, vão ajudar bastante a ter essa organização e esse equilíbrio. Você vê, já fica a dica. Para você que está aí com aquela sensação, porque a gente às vezes fica meio culpado, nossa, para que eu fui comer tanto? Já fica a dica aqui da doutora Esse é um para os problema mesmo. nossos métodos, né? Para a gente se livrar dessa culpa. De vez em quando vai com prazer. Não Mas precisa ter depois, culpa. Você reintroduzindo a alimentação normal, vai ter o equilíbrio normal e você vai recuperar. Esse excesso a curto prazo não tem problema. O problema é a manutenção e você não ter a capacidade de retomar, de reequilibrar de forma saudável, com a alimentação equilibrada. Andréa Sampaio, nutróloga, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente e nos dar essas dicas aí para a gente ter mais Ah, é um saúde, prazer para a estar gente aqui com ficar bem vocês. velhinho e com saúde para Com viver certeza, tem mais. que pensar a longo prazo e principalmente a atividade física que não pode esquecer, que tanto ela também beneficia na melhora da sensibilidade da insulina, como também ela libera também as substâncias que são importantes também para o nosso humor, para a nossa qualidade de vida e bem-estar. E a manutenção da nossa massa muscular que é importantíssima. Você vê? Fica a dica aí da doutora. Muito obrigada, minha querida. Obrigada. Bom trabalho, boa semana.